Vamos então agora para... Nós vimos o dom da fé, dom de curar e milagres. Depois, agora profecia e agora discernimento de espírito. Havia falsos mestres e até mesmo espíritos maus operando nas igrejas dos cristãos gentios. Olha só, o inimigo, o discernimento de espírito é algo que todo crente precisa pedir a Deus. Porque havia naquela época já falsos mestres que ensinavam heresias e espíritos maus operando nas igrejas dos cristãos gentios. Tais espíritos malignos talvez tivessem se manifestado em forma de falsas profecias e também na operação de falsos milagres. Não é fácil discernir os espíritos malignos dos bons. Aquele, porém, que recebe o dom de discernimento de espíritos tem uma revelação especial. Quer dizer, na verdade não tem espíritos bons, né? É o Espírito de Deus. Ou é o espírito do homem que quer falar no lugar de Deus. Mas espíritos maus são demônios. Aquele, porém, que recebe o dom de discernimento de espírito tem uma revelação especial, uma capacidade específica da parte de Deus para distinguir entre os espíritos bons e maus, entre os ensinos bons e maus, e entre os homens bons e maus. Isso é, o espírito do homem pode ser um espírito bom, mas também pode ser um espírito mau. Agora, os espíritos malignos, eles sempre são maus. Né? E variedade de línguas e outro, capacidade para interpretar. Então, o dom de língua é um extraordinário dom do Espírito Santo para falar uma língua, seja de homens, seja celestial. Você está vendo aqui? Celestial é uma língua que os homens não falam, né? A gente fala, mas também não entende. Ok? Mediante a intervenção direta do Espírito Santo. E Paulo declara que há muitos tipos de línguas. São manifestações do Espírito e constitui o veículo para a expressão de mais alto louvor e adoração a Deus. Através delas, o homem, em plena posse de suas faculdades mentais, comunica-se com Deus no nível em que transcende as limitações finitas da razão. Eu viajei com um pastor em 1990 para Israel. E nessa caravana, esse pastor, ele disse, estava contando um testemunho durante o voo, que eles estavam andando lá no Brasil, em São Paulo, na Praça da República, e tinha um japonês sentado no banco da praça. Aí o Espírito Santo mandou ele falar alguma coisa para o japonês. Ele falou. O japonês olhou para ele admirado e começou a chorar depois. Era um crente desviado, afastado da igreja. E o japonês perguntou para ele: onde você aprendeu a falar, né? O japonês? Ele falou assim: mas não falei japonês. Você falou. Você falou sem sotaque. Você aprendeu. Aí que ele entendeu que tinha sido usado um dom de línguas também. Que também existe a língua dos homens e a língua dos anjos. Só que é igual aconteceu em Atos, capítulo 2, né? Que os apóstolos falavam e cada um entendia na sua própria língua. Então é assim, você fala na língua sua e a pessoa entende na língua dele. São várias experiências que pessoas já tiveram com isso. Pastor, o senhor Subirá mesmo conta a experiência de um pastor também que contou que estava na casa do homem trabalhando e esse homem viu a Bíblia e falou para ele assim: o que você
acha desse livro que você tem aí? Ele falou assim, isso aqui é a palavra de Deus, Jesus. Ele falou assim, eu não creio igual a você, eu creio só no Velho Testamento. Porque o Novo Testamento eu não creio. Aí ele falou assim, então tá bom, eu vou embora, eu não quero aqui ter nenhuma discussão com o senhor, mas posso então fazer uma oração para o senhor, ao Deus do Velho Testamento, para abençoar o senhor? Eu falei, claro, pode. Aí ele começou a falar, a orar, ele falou que veio com a vontade dele de falar em língua. Ele falou assim, mas Paulo fala que a gente não, se a gente falar em língua diante do incrédulo, vai achar que a gente está doido, o bêbado, né? Embriagado. Mas ele falou assim mas ele lembrou que a língua também é um sinal para o incrédulo. Aí ele começou a falar. Aí quando ele terminou, o homem estava com os olhos marejando assim, impressionado. Ele falou assim, onde você aprendeu a falar? Você falou o quê? Você falou em hebraico. Eu era um judeu. Mas aí ele contou, olha, o senhor me contou, o que eu falei, quando eu conversei, o que eu falei? Você falou a minha vida. Assim, eu conheço o senhor? Eu falei assim, não, era possível eu conhecer a sua vida? Não. Então, aí ele explicou, é esse Deus. Ele falou assim, mas você falou até com o sotaque da região onde eu moro. Eu morava lá, na minha aldeia. Então, veja, é o Espírito Santo, mas capacitando. Agora, para o pastor lá, ele não entendeu nada que ele falou. Ele não falou, ele não sabia que estava falando em hebraico. Ele falou que achou a língua diferente, ele nunca tinha falado aquela língua. Mas era uma língua de homens. Então ele tanto pode falar uma língua celestial, só que aí ninguém vai entender, nem a própria pessoa que está falando, e pode falar a língua dos homens, que vai sendo interpretada pela pessoa que está ali, que é dessa região, que vai entender a língua dele. Então você pode, mesmo não sabendo japonês, falar com o japonês e falar direitinho o japonês, e ele vai entender, como aconteceu com esse pastor no Brasil. Agora, duas coisas são claras. Língua falada mediante o Espírito Santo e aquele que fala, que tem o controle sobre si. Nem sempre quem recebe o dom de línguas recebe também o dom da interpretação ou de interpretá-las, ainda que os dois possam ser concedidos à mesma pessoa. O dom de interpretação é a capacidade sobrenatural de interpretar a língua dada pelo Espírito Santo. Aí você tem aqui a divisão dos dons que nós vimos, né? Os três dons de revelação, que é sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. São dons de revelação. Os dons de poder são dons de curar, operação de milagres e fé. E tem os dons de inspiração, variedade de línguas, interpretação das línguas e a profecia. Então o versículo 11 faz um resumo do assunto e destaca a lição principal desses dons. Procedem de um mesmo Espírito e são concedidos à igreja conforme a vontade do próprio Espírito Santo. É Ele que distribui os dons. Ninguém, portanto, deve ficar insatisfeito e nem colocá-los um acima do outro, o que seria por defeitos na obra do Espírito. Deve ser dito aqui que esses dons, eles não eram necessários apenas nos primórdios da igreja, mas eles são necessários igualmente hoje, né? O corpo de Cristo, ele nunca funcionará devidamente sem a operação dos dons do Espírito Santo, através dos seus membros individuais e aplicados ao corpo com amor. No versículo 1 a 12, aprendemos que, através do Espírito, compartilhamos da mesma confissão, do mesmo Deus e do mesmo corpo. Agora Paulo nos mostra que no mesmo Espírito compartilhamos de um só batismo. Antes da sua conversão, os cristãos eram bem diferentes. Uns eram judeus, outros gentios, outros escravos e outros livres. Mas todas essas diferentes pessoas agora formavam
um só corpo, mediante a experiência espiritual que a Bíblia chama de batismo, isto é, inclusão do novo crente no corpo de Cristo. E assim é formado o corpo da igreja através de um só Espírito, o que significa que há diversidade de pessoas, mas o Espírito Santo que forma este corpo é um só. Então o Espírito, ele coloca cada crente no corpo de Cristo conforme lhe apraz. Cada parte do corpo tem um ministério importante a cumprir. Em linguagem atual, o que Paulo diz é que o corpo é um organismo, tem muitos membros, e só poderá ser aquilo que é se possuir todos os membros necessários e se estes forem governados por um comando único. Cristo é cabeça da igreja. Ok? 4:19, 20, aí não tem nenhum errado, né? Ok. Os dons espirituais e a unidade do corpo de Cristo. Agora Paulo se dirige àqueles que talvez tenham recebido dons mais conhecidos e que despertam mais atenção. Ele declara que os membros que aparecem menos importantes não devem desprezar os que parecem inferiores. Os mais importantes, né? Aqueles que têm dons mais importantes, como de profecia, é mais importante. Mas esse não deve desprezar aqueles que têm dons inferiores. É como se o olho dissesse à mão: olha, não precisamos de ti. Ou como se a cabeça dissesse para os pés: não precisa de você. Então, todo o corpo, tudo no corpo tem uma finalidade. Tem um proveito que é necessário. Todo membro precisa dos outros. O crente que tem dom de línguas não pode jactar-se diante do seu irmão, que tem o dom de profecia, porque um precisa do outro. E no versículo 24, Paulo mostra que os membros mais fracos e humildes da igreja não devem ser desprezados, mas sim tratados com honra especial, recebendo consideração especial. Foi Deus quem colocou os membros no corpo e todos são necessários. Interessante, né? Você reclama da sua orelha, do seu nariz, do seu cabelo. Ainda bem que tem gente que reclama do cabelo. Tem uns que nem tem cabelo para reclamar, né? Reclama que não tem. Quando tem, reclama. Quando não tem, reclama. Então, está insatisfeito. Mas o que ele está dizendo aqui é comparando que também na igreja nós não devemos perceber que Deus colocou os dons e todos são necessários, assim como no corpo, toda parte do corpo é necessária. E fez assim para que não haja divisão no corpo. E para que os membros tenham o mesmo cuidado uns com os outros. Precisamos aprender a manter a comunhão na oração, no sofrimento, na busca da vontade de Deus e na sua palavra. Às vezes, nós somos insuficientes na oração a sós. Às vezes, somos forçados a orar sozinhos. Significa que às vezes podemos conhecer melhor a vontade de Deus buscando sabedoria com a ajuda do irmão. Às vezes você está com aquele problema, daí você vai conversar com o irmão ou com a irmã, aí ela faz um comentário você fala: é isso mesmo, não tinha pensado assim. Então isso, até no mundo secular, isso é normal. Amigos conversam com os outros e ajudam o outro a pensar. Mas no caso do crente, nós temos o Espírito Santo que habita em nós. E quando nós buscamos a ajuda de um irmão, nós estamos buscando, na verdade, a ajuda do Espírito Santo. Né? Porque Deus vai usar o nosso irmão. Mas o Espírito Santo não pode falar comigo? Ele pode, mas ele quer que você dependa do outro. Para que vocês saibam que vocês fazem parte do outro. É assim que faz o corpo. Você precisa tomar um banho, você vai precisar das mãos. E você vai precisar andar,
você vai precisar dos pés, você precisa enxergar, você precisa dos olhos, e assim por diante. Cada membro está ali porque o corpo precisa dele. Então o cristão nunca deve pensar que porque a graça que recebeu parece pouca, não há lugar para ele na igreja. Enquanto for membro, ele terá função específica a desempenhar, e essa função não pode ser substituída por outro membro, tá? O irmão faz no meu lugar. Isso aí você está passando uma parte de... Por exemplo, tem pessoas que conseguem andar com as mãos, né? Ele sobe, põe o pé para cima e sai andando, mas é por pouco tempo, né? Imagina se os pés disserem para você, não vou mais andar não, você se vira aí. Você vai ter que andar de joelho, né? Ou vai andar com as mãos. Então, de nada adianta tomar o lugar do outro. Isso só gera confusão e desordem. E não vai ser bem feito. Cada um executa a sua função. Todos são necessários, mas no seu devido lugar. E ele termina dizendo que nós fomos designados uns para os outros. Quer dizer, nós, como igreja de Cristo, formamos uma unidade no Espírito. E essa unidade tem que ser pelo vínculo da paz, como a Bíblia ensina. Que existe diferença entre nós, personalidades diferentes, jeito diferente de ser. Mas conforme a gente vai crescendo no conhecimento da palavra, o próprio Espírito Santo que habita em nós vai transformando a nossa vida. Então a gente precisa ter paciência com os irmãos que têm certas atitudes. E o pastor, o líder, ele existe para isso, para olhar, observar e chamar e conversar. Orientar, né? Passar um bálsamo, talvez está com o coração machucado, ferido, orientar sobre certas decisões. Isso faz parte de um corpo. Somos um corpo. Precisamos um do outro. Se Tainá quiser, azar dela, eu estou fazendo isso com o meu corpo. Se ela estiver doente, eu vou ficar doente também. Não é verdade? É o caso do calo, né? Onde está o calo, normalmente? No dedinho, o último, aquele lá que a gente acha que nem a unha dá para cortar, o meu nem eu não consigo cortar, fica lá dentro, fundada. Agora, ele é importante ou não é? Ele é. Eu preciso dele. Então, não posso desprezar qualquer um, e nenhum de nós podemos desprezar um ao outro. Por isso, a gente muitas vezes dói. Se doeu o dedinho lá do pé, só ele que vai doer? Ou você todo vai sofrer? Você vai ficar, né? Aí, quer dizer, o corpo todo está sentindo. Então, como é importante a gente cuidar um do outro. É por isso que a Bíblia fala que a gente deve cuidar um do outro, exatamente por isso. Somos um corpo. E se somos um corpo, nós temos que proteger um ao outro. Essa proteção, né? Não vem alguma coisa, você já tem essa. Já é normal, né? Quando eu faço assim, estou protegendo o quê? Meu rosto, o olho, o nariz, a boca, os dentes. Eu estou protegendo a minha vida. Eu estou usando parte do corpo para fazer isso. Assim é a igreja. Cada crente, amados. Então, quando alguém fala mal de alguém, quando alguém quer prejudicar alguém, você ouve, você defenda. Né? Não precisa mentir, só defenda. Não, mas se está acontecendo isso, alguma coisa está, porque essa pessoa não é assim, porque é meu corpo, faz parte de mim. Eu vou proteger ela. Entendeu? Aí a gente vai conversar com a pessoa para poder ver o que está acontecendo e ajustar as coisas. Isso que significa fazer parte, né? Agora, Paulo começa citando 3 ministérios importantes. Há uns estabelecidos na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar
lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Quando ele fala acerca dos dons principais, o apóstolo tem em mente esses 3 ministérios, que é apóstolo, depois profeta e mestre. Então, esses 3 ministérios são concedidos pelo Senhor para equipar o seu povo, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Em termos específicos, cada um desempenha uma função. Veja, apóstolo, o que ele faz? Comunica as doutrinas fundamentais da igreja, que é Efésios 2:20, e lançam as bases da obra em expansão. Paulo diz, né, eu, como sábio arquiteto, coloquei o fundamento, quer dizer, uma base, a base do credo. O discipulado, o que é o discipulado? A base do novo convertido. Ele ali no discipulado vai aprender o que é a igreja, o que é Jesus, o que é o Espírito Santo, e tudo o que é, o que é a Bíblia. Ele vai aprender isso, é a base. Depois daí vem a construção, vem o edifício. Então os 12 apóstolos do Cordeiro são, um caso específico, eles andaram com o Senhor e, como o próprio Paulo, viram-no ressurreto e foram chamados diretamente por ele para esse serviço. E aqui trata-se dos apóstolos da igreja, como em Efésios 4:11. Agora, os profetas declaram a mente de Deus no poder do Espírito. O que é declarar a mente? Recebe de Deus e passa para a igreja. Por isso que o dedo do profeta é esse aqui. Né? Ele recebe de Deus, passa para a igreja. Ok? Então, profeta. Os mestres têm como seu dever especial o ensino aos membros da igreja no tocante à fé, doutrina e prática cristã. Quer dizer, o ensinamento que nossa igreja dá. Então aqui nós estamos tentando levantar mestres, isso é, colocando as pessoas para ensinar, para poder desenvolver essa função de mestres da igreja. Quanto mais a pessoa se aprofunda, mais ele vai poder fazer um trabalho. Aquele que ensina, esmere-se em ensinar. E operadores de milagres, porque esse mestre que aqui fala, mas é a pessoa que Deus capacita para ele aprofundar-se no conhecimento mais eruditos, conhecer a língua original, o grego, o hebraico, ele conhece a geografia bíblica, as histórias da igreja, ele vai se aprofundar de uma forma que vai passar para a igreja um ensinamento baseado em conhecimento profundo. E tem muitos que têm essa capacidade de facilidade de aprender. Operadores de milagres, manda ver o versículo 10 do texto 5, né? Que é aquelas pessoas que recebem esse dom da fé para operar milagres, maravilhas, né? E o dom de curar também, texto 9, versículo 9 do texto 5, que é aquele dom especial, aquela fé especial que a pessoa tem para usar para curar. Quando ele ora, Deus cura, porque é uma fé diferente. Ele recebe. O dom de socorro, ele atende aos membros pobres, fracos e doentes. Tem pessoas, amados, que você passa por uma pessoa, você não nota nada. Você olha a pessoa, tudo bem, porque todo mundo fala que está tudo bem, né? Você pergunta, está tudo bem? E todo mundo fala, tudo bem. Dificilmente alguém fala, não, não está bem. É mais uma questão de cumprimento, fica mais... E alguém, inclusive, falou, está tudo bem? Você quer saber mesmo ou você só perguntou? Então, tem pessoas que passam por você e olham, o que está acontecendo? Nada? Não, tem alguma coisa. Está precisando de alguma coisa, está precisando, né? Aí você fala, como é que sabe? Você entendeu? É diferente. E tem outros que passam e nem percebem. Mas tem aquele que tem um dom, ele sente, ele tem esse sentimento que o Espírito Santo dá. Governos são administradores que dirigem a vida do trabalho da igreja. E Paulo indica que dirigiam sem labutar na palavra ou na doutrina, logo não tinham que ser pregadores.
Então tem pessoas que administram, ajudam na administração, trabalham muitas vezes até nos bastidores. Tem muitos irmãos aqui que trabalham, fazem trabalhos aqui, que é quando você vê essa igreja pintada, quando você vê coisas aqui, quadros feitos, tudo isso tem alguém fazendo. Alguém que às vezes nem a gente nem vê, mas está aí fazendo porque está sendo usado por Deus para administrar também, né? E fazer esse trabalho que todo o corpo ajuda. E que fala em outras línguas, né? Paulo termina o capítulo dizendo: entretanto, procurai com zelo o quê? Isso. Procurar com zelo os melhores dons significa desejar, por exemplo, a capacidade de profetizar, de ensinar. Sabe? Você deve. Você quer ver uma coisa? Como é que fala? Desperta o dom de Deus que é em ti. Como é que é? Por que essa palavra Paulo falou? O que é despertar? Muitas vezes está ali, o dom está no conforto. Está cochilando ali. Mas está fazendo falta na igreja. E Deus está dizendo: ei, eu te dei, você não vai usar. Né? Então é isso que a gente tem que pensar. O dom não é seu, o dom é Deus te deu para você abençoar a igreja. Então use, não deixe ele parado. Agora, também você deve buscar os dons. Como eu gostaria, né, de ter esse dom de profecia, de interpretação. Buscar, irmãos. Deus já deu para a igreja, agora a gente precisa buscar e ter fé. E o mais importante é orarmos para que o recebamos e edifiquemos a igreja. No capítulo 13, Paulo continua o ensino sobre os dons no contexto do amor. E como nós veremos então na próxima lição, né? Que nós vamos ver o capítulo 13 e capítulo 14 na próxima lição, tá? Na próxima semana. Aleluia. Alguma dúvida? Então agora eu sei que se você não tem dúvida, agora vocês vão buscar os dons para edificar a igreja, né? Então você percebeu que ninguém é desdonzado. Todo mundo tem talento, tem dom. Então vamos usar para que a gente usa o dom? Para edificar a igreja, para ajudar no crescimento. 4:23. Sim. 24. Deus, não falei 23, né? Desculpa. 23 é? Sim. 24. 25. 26. E 27. Aleluia. 28. 29. D. 30. B. 31. D. 32. D. E 33. Que vocês. Querido, obrigado mais uma vez. Abençoa agora os seus servos que vão fazer esse teste. Que eles possam se lembrar, Deus, de tudo que estudaram e ouviram e fazer esse teste. Se o nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém.